Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fran Carniel e hoje mais um vídeo da série Estruturando o TCC. Se você não conhece a série, eu vou deixar a playlist aqui no card de informações com todos os vídeos que eu já fiz sobre o TCC, né? Desde a capa, a folha de rosto, o epígrafe, os agradecimentos, o resumo, enfim, todos os passos do TCC. O último vídeo que eu fiz foi sobre o sumário automático. Eu vou deixar ele linkado aqui para vocês também assistirem. E agora eu vou falar com vocês sobre a introdução. Como fazer a introdução? Primeiro que para a introdução existir, você precisa saber alguns pontos e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Bom, a introdução, pessoal, é a primeira folha do seu trabalho que tem página. Isso é o primeiro elemento que você precisa saber. Então, caso você não saiba enumerar as páginas a partir da introdução, eu vou deixar também o link aqui que eu já fiz o vídeo de como colocar números na página a partir de uma folha específica, aqui no caso a partir da introdução, beleza? Então vamos lá, pessoal. A introdução, ela precisa ter os seguintes passos, né? Ela precisa seguir os seguintes passos para ser uma boa introdução. O primeiro deles é que na introdução, logo nos primeiros parágrafos, você precisa deixar bem claro qual é o tema do seu trabalho, né? Então você precisa deixar muito claro, olha, eu vou trabalhar com isso, sobre isso. Então você tem um tema, né? O título do seu trabalho, ele tem um tema, né? O seu trabalho tem um tema, então você vai deixar isso muito claro na sua introdução. O meu trabalho é sobre tal coisa. Exemplo. O meu trabalho é sobre qual é o lugar da história na Base Nacional Comum Curricular. Qual é o lugar da geografia na Base Nacional Comum Curricular. Entendeu? Um exemplo para você entender. Então, o seu tema ele tem que estar muito explícito já nas primeiras palavras, ali, nos primeiros parágrafos da sua introdução. Você precisa deixar claro também a sua baliza, né? Seja a sua baliza temporal, ou seja, você está trabalhando com o ano de 2017, com o ano de 2016, com o ano de 1985 a 2001. Então, isso tem que ficar muito claro, sua baliza, né? Seja temporal, seja de assunto. Por exemplo, dentro do direito, você tem uma série de assuntos, né? Não é uma área que eu entenda muito, mas eu acredito que dentro do direito existam várias balizas, né? Temáticas também. Direito civil, direito penal, beleza? Então isso tem que ficar muito claro no seu trabalho. Inicialmente o tema, depois a baliza, seja a baliza temporal, a baliza de tema, tá? E a sua pergunta. Qual é a pergunta? Qual é a tese do seu trabalho, né? Digo, a pergunta do seu trabalho, ela é a tese do seu trabalho. Qual pergunta você gostaria de responder? No caso, eu dei o exemplo da temática, né? Explicando a temática. Qual é o lugar da história e da geografia dentro da base? Quais foram as ações feitas durante o regime civil-militar dentro do âmbito educacional? Entendeu? Então você tem que deixar muito claro qual é a sua pergunta, né? Qual é a sua hipótese, a tese. Porque a pergunta é a tese do seu trabalho. A pessoa lendo a pergunta, entendendo qual é a pergunta do seu trabalho, ela já identifica a tese do seu trabalho. Beleza, pessoal? Você precisa deixar bem claro também os objetivos, tanto geral quanto específico. Meu objetivo é analisar tal documento, o meu objetivo é verificar, refletir sobre. Aí eu até aconselho que você procure aí no Google uma listinha que chama Lista de Objetivos Específicos. E aí você vê cada palavra ideal, cada verbo ideal que você usa para colocar nos seus objetivos, tá? Então ele precisa estar claro a pergunta, né, a tese, os objetivos e o porquê que você está fazendo aquele trabalho. Por que você está pesquisando sobre tal coisa? Motivo pessoal? Coloque o motivo pessoal. Uma vez eu li um mestrado, pessoal, que era o seguinte, uma dissertação de mestrado, que era o seguinte: o professor em questão que fez a dissertação, na área da educação, ele fez o mestrado dele sobre determinado assunto, era sobre o meio ambiente, porque ele tinha tido uma disciplina na geografia, né, ele é formado em geografia,
que estimulou ele, que ele gostou daquilo, né, sobre o meio ambiente, e aí ele desenvolveu posteriormente a sua dissertação de mestrado por causa disso. E ele falou isso no trabalho dele. Então você precisa falar o porquê que você está fazendo esse trabalho. Ah, você gosta, por exemplo, eu estou fazendo esse trabalho porque eu gosto muito da história, não sei o quê. Lógico que você não vai falar com essas palavras, né? Até porque o seu trabalho é ideal que ele esteja em terceira pessoa, né? Então ele deve ser escrito na terceira pessoa do singular, beleza, pessoal? Então você vai dizer coisas do seu coração, diremos assim, o porquê que você está fazendo aquele tema, mas de uma forma formal, né? De uma forma clara, objetiva, né? Que esse é o intuito de uma monografia, de um TCC, tá? Na introdução, você também vai descrever o seu método utilizado. Quais foram os autores que você recorreu para entender qual método você está usando, se é um método qualitativo, quantitativo, por que você usou tal autor, enfim, para te basear nesse método, né? Então isso tem que estar explicitado na sua introdução. É importante também que você faça ali, né, depois de você explicar tudo isso, você faça descrições dos seus capítulos ou sessões, né, do seu trabalho. Então, por exemplo, o capítulo número 1, você está fazendo ali uma introdução a determinado tema, né? Então você está fazendo de repente um recorte histórico, né? Você está retomando a história de determinado tema para explicar no segundo ou no terceiro capítulo aquele tema que você está trabalhando. Então você precisa descrever isso na introdução, né? Uma descrição aí de um parágrafo, cada capítulo, para as pessoas saberem o que elas estão lendo, né? O que elas vão ler, o que elas vão encontrar. Beleza? E aí também você faz uma breve descrição da sua conclusão, né, das suas considerações finais, e aí você fecha a sua introdução. Fran, qual é o momento que eu devo fazer minha introdução? Tem professor, tem orientador que pede para você fazer primeiro a introdução, depois fazer o seu trabalho. E depois retomar para sua introdução para de repente concluir ela, né, terminar ela, enfim, de acordo com a realização do seu trabalho. Eu particularmente acho melhor, né, acho mesmo, esse achismo de fato, fazer a introdução depois de ter feito o trabalho. Porque fica mais claro você escrever a introdução de algo que você já fez, né? Porém, entretanto, todavia, você fazer a introdução primeiro é legal porque ela te dá um suporte, né? uma guia, assim. Você lê a introdução e você escreve a introdução, você já elenca, né, as suas diretrizes, as suas opções ali no trabalho, e você vai vendo, retomando a introdução para fazer o seu trabalho. Então é legal essas duas formas. Eu particularmente acho melhor fazer a introdução depois, tá? E se guiar pelo projeto de pesquisa, que é outra coisa, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas aí fica a critério de cada um, né? E a introdução, pessoal, ela precisa conversar muito com o seu desenvolvimento. Por quê? Na banca, de repente, os professores podem falar: nossa, mas a sua introdução está dizendo que você vai fazer tal coisa e você não está fazendo. Isso é um problema também de quem faz a introdução primeiro e depois faz o trabalho. Então, assim, tem que ser tudo equilibrado, né? O seu TCC ele precisa ser equilibrado. Até em quantidade de páginas, pessoal. Mas isso eu vou falar mais pra frente com vocês, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. É muito importante pra mim. Curta esse vídeo, tá? Estamos chegando a 3.000 inscritos. Olha que legal. Eu fiquei muito feliz de estar vendo assim, o crescimento do canal, né? Espero que eu tenha ajudado de fato. Um abraço e tchau.